A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo Seu amor derramado sobre nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor nos guarda. Obrigado pelas Suas misericórdias. Santo, santo é o Teu nome. O Senhor é o único digno de ser adorado, o único digno de ser louvado. Te engrandecemos e exaltamos ao Senhor. Espírito Santo, venha nessa manhã ministrar os nossos corações através da Tua palavra, que possamos ter compreensão do que vamos estar lendo, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja exaltado. Tudo seja para a glória do Teu santo nome. Vem, Senhor, o Teu Santo Espírito. E tudo que não vem de Ti, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, para que possamos aprender verdadeiramente a Tua palavra e a essência do Senhor nessa manhã. Enche os nossos corações com a Tua presença, enche os nossos corações com a Tua graça e com o Teu amor. Abençoa a vida de cada um aqui presente, transborde, Senhor, na vida de cada um aqui presente, para que possamos começar o nosso dia cheios da Tua presença, cheios da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco. Seja conosco. Amém. 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 Vamos lá, a gente está lendo Ezequiel e agora a gente vai ler o capítulo 17 de Ezequiel. Para a parábola das duas águias e da videira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga: assim diz o Senhor Deus. Uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores, a deixou. Depois, pegou uma semente da terra e a plantou num campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas esparramada como os ramos virados para a água, e as raízes debaixo dela. Assim, ela se tornou uma videira e produziu ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas peças, e eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia, e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar onde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos, dar frutos e ser excelente videira. Diga assim, diz o Senhor Deus. Será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancar as raízes e não cortar os seus frutos, para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário mais força, nem muita gente para arrancá-la pela raiz? Mas mesmo que estejam plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente? Quando o vento leste tocar nela, no lugar onde está plantada, secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa de Israel: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real,
fez aliança com ele e tomou dele juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse mais, guardando a sua aliança, pudesse substituir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar aquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu envio, diz o Senhor Deus, no lugar em que mora o rei que o pôs no trono, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa campanha, o ajudará nessa guerra. Quando e quando rampas e torres de ataque forem levantadas para destruir muitas vidas, ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com um aperto de mão, e partiu todas essas coisas, e praticou todas essas coisas. Por isso, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele quebrou, isso ficará, isso fará, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Ezequiel 17, versículo 21. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus. Também eu pegarei a ponta mais alta de um cedro e o plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro, e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se alinharão aves de todas as espécies. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa, seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Bom dia, Beth. Bom dia. Cara, muito bom. É para a gente entender que quando as nossas raízes não têm profundidade, pelo menos foi isso que eu entendi, que não importa o campo, mas quando as nossas raízes não têm profundidade, que é baseada no Senhor, que ela não tem uma base firme, que é o que a gente vê lá em Lucas, quando o cara constrói a casa sobre areia e ele não faz um alicerce, a árvore ela funciona do mesmo jeito. Se as raízes não se aprofundam e ficam muito por cima, como ali aconteceu, e tentando buscar água e tal, quando o vento bate, quando a seca vem, a raiz ela não sobrevive. E aí o que acontece com a árvore? Ela morre também. E ali, quando ele coloca ali que a outra árvore foi plantada e as raízes se aprofundam e tem uma profundidade e há um alicerce, que eu vejo que esse alicerce é o Senhor, e quando ele coloca aqui também sobre o rei que estava ali naquela época, que traiu a Babilônia, porque Jerusalém não era para ser destruída.
Mas o rei que estava naquela época não deu ouvido aos profetas verdadeiros, deu ouvido aos falsos profetas que ele tinha ali, que adoravam outros deuses, que falou que isso não ia acontecer, que o Egito o ajudaria. O Egito tentou vir, mas foi parado no meio do caminho. E aí, com isso, ele quebrou a aliança que ele tinha feito com o rei da Babilônia. E ali, além da sua morte, da morte da sua família, ainda ele causou toda a destruição de Jerusalém e todo o exílio, né? Só que o rei da Babilônia, naquela época, ele era muito esperto, porque ele pegou todos as pessoas ricas, sábias, agora fugiu a palavra, e ele já tinha levado embora. Um exemplo é Daniel. Daniel era um jovem de família rica junto com seus amigos. E ele já tinha sido levado para a Babilônia. E ali Deus derramou sabedoria sobre ele e sobre seus amigos, né? Que foram os que praticaram e continuaram temendo ao Senhor. E aí eu vejo nisso tudo, não quebrar a aliança com o Senhor, mesmo que às vezes ela não pareça ser boa. Quando a gente é plantado, a gente precisa ter raízes fundas. E onde eu vejo essas raízes hoje é o que a gente está fazendo. A nossa raiz buscando cada vez mais o Senhor. E cada vez mais se alicerçando e tendo base para que a gente tenha uma vida no Senhor. E aqui nesse final eu achei incrível, porque para mim é Jesus sendo plantado na terra e ele tendo raízes e as suas raízes atingindo outros lugares e ele sendo sombra para todos os que o procuram. Seremos férteis em qualquer lugar, né, Éder? Tem que ser forte, fértil em qualquer lugar que seja. Até se numa terra ruim, teremos que ser exemplo e sempre temer a Deus mesmo. A analogia aqui diz muito isso aqui, o entendimento aqui. Sempre tem que buscar todo o tempo, nunca se desviar. Não importa o lugar que você, vamos por analogia, que se você é jogado, você tem que ser o que, tipo assim, fazer a vontade de Deus, né? Ser, nunca nossa, ser fértil mesmo, em qualquer lugar. Fala um pouquinho da parábola das duas águias, eu nunca ouvi essa parábola. Então, foi o que eu estava falando aqui, né? Ah, tá. Elas lançaram Ela é uma só no capítulo todo? É metade dele, né? Elas lançaram sementes. Ah, tá. E essas sementes caíram em terras. Uma árvore, ela cresceu. Ah, elas foram responsáveis pela semeadura, né? Do salgueiro. Aqui, Lembra que o salgueiro é uma árvore grande. Tá. Entendi. aqui na minha tem duas explicações, né? Se referindo à grande águia e à segunda águia. A grande águia, ele fala assim, ó, de plumagem colorida se refere ao rei Nabucodonosor e às suas diversas nações invadidas e incorporadas ao seu império. A terra dos mercadores era o grande centro comercial da Babilônia, para onde os cativos seriam levados. O cedro representa a nação de Judá, e o mais alto ramo, ou a copa da árvore, se refere a Joaquim, rei de Judá, o homem com oposição mais elevada, com a posição mais elevada na nação. Até mesmo ele seria levado cativo à Babilônia. Aí ele dá uma referência em 2 Reis 24, 11, 16. Aí quando ele fala da segunda grande águia, ele fala assim, ó, as asas fortes representam o faraó do Egito. A videira substituiu o cedro, isto é, Zedequias foi estabelecido como rei no lugar de Joaquim. Aí ele dá uma referência também, 2 Reis 24, 17. A partir daí, ele fez aliança com Nabucodonosor, a primeira águia, com a intenção de garantir a paz, porém, depois de alguns anos, quebrou seu acordo e foi em busca de apoio militar no Egito para se rebelar. E o evento oriental é usado aqui para se referir ao grande exército do rei Nabucodonosor, que vinha com crueldade contra a traição de Judá. Assim, Jerusalém caiu nas mãos do inimigo. Zedequias viu a morte de sua família e de seus oficiais. Depois teve os olhos vazados. E, em seguida, foi levado
com grilhões ao cárcere da Babilônia, onde ficou até morrer. Aí ele dá também Jeremias 52, 10, 11. Muito bom. Eu mudei, não achei a minha Bíblia comentada, aí eu acordei atrasado. Mas aí quando ele se refere ao broto novo, ele se refere mesmo à vinda do Senhor Jesus, né? Uhum. Louco, né? E é interessante que Jeremias era o profeta dessa época, um dos grandes profetas ali, né? E o quanto ele falou para que essas coisas não acontecessem, né? E mesmo assim eles não deram ouvido, preferiram dar ouvido aos falsos profetas que eles tinham ali. E Jeremias penou por causa disso, né? Gente, é incrível. Você nunca vai ver essas histórias, esse ensinamento, esse aprendizado indo na igreja. Você tem que estudar. Você tem que parar, abrir a Bíblia, ler, estudar, é o que a gente está fazendo. É porque não é atrativo, né? Gente do céu, isso é muito novo para mim. E relaxa, se o ano que vem a gente ler, vai ser novo de novo. Verdade. Eu gosto muito porque a palavra de Deus ela é muito viva. Por quê? O que acontece? Nova. E eu tenho experimentado. O que eu tenho experimentado? Como eu tenho estudado, cada vez que algo vai surgindo, mesmo que eu já tenha lido, já tenha estudado, parece que algo novo vai surgindo. Parece que Deus vai falando algo novo, assim. Por exemplo, a hora que eu estava lendo aquele final ali, do último ramo, a promessa da restauração, eu estava vendo Jesus sendo plantado. Sabe? Deus o colocando sobre todas as nações no monte. E da outra vez que a gente leu, isso não passou pela minha memória. Igual a gente tá lendo Ezequiel assim, e como eu tenho estudado bastante, você começa a ligar, assim, igual a Neide fez. Eu vendo isso, eu também estava vendo ali os reis, estava vendo Jeremias, estava vendo todo o processo que o último rei de Jerusalém passou e sofreu ao trair a Babilônia, ao trair o rei Nabucodonosor. E como ele acreditava que o Egito ia ajudar, só que o Egito estava tão ferrado quanto eles. Porque quando Nabucodonosor veio conquistando, uma das terras que ele conquistou foi o próprio Egito e a própria Síria, que era a grande potência da época, que na verdade venceu eles também. Porque a Babilônia ela perdeu para a Síria e para o Egito. E depois ela se fortificou e veio derrotando todo mundo. Só que quando ela veio, ela não veio e atacou a Síria depois do Egito, ela atacou os dois ao mesmo tempo, então não tiveram como eles se defenderem. E ali ele veio conquistando todo o resto. E aí o rei de Jerusalém naquela época achando que o Egito ia ajudá-los. Só que o Egito estava tão ferrado quanto eles. E tão distante quanto também, né? Então eles iam ter que passar por toda a terra que já era da Babilônia para ajudar Jerusalém. Ele ficou só na enganação, né? E ali onde ele dançou, né? Aí, como a gente leu ali em Jeremias, em Reis, perde os olhos, perde os filhos. Então, um monte de coisa que acontece de errado, porque ele resolveu quebrar uma aliança. Tudo bem que essa aliança era uma extorsão, né? Porque eles tinham que pagar tributo para a Babilônia. Mas Jeremias falou, é melhor que você pague esse tributo e se mantenha vivo do que você parar de pagar o tributo e vocês todos vão morrer. Mas eles não ouviram o profeta. Como sempre. Isso que você falou aí é bem top mesmo, né? É interessante. Você falou que você viu o Cristo aqui, no final aqui, ó. Pássaros de todos tipos se animarão nele, encontrarão abrigo, a sombra e seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Que é igual você falou mesmo, que a gente vai lendo, vai se descobrindo, né? Vai interpretando, vai vendo que é a chegada de Cristo mesmo ali, a presença de Cristo, que todas as árvores, os pássaros, fica sobre a gente, né? Seria as outras árvores pequenas, sobre a sombra de uma grande árvore. É como se ele dissesse assim, ó, Crescendo.
Para ele, não importa o quão poderoso você é, ou quão pequeno você é. Eu sou quem abate e quem levanta. Está no controle da minha mão. Não importa o quanto você se ache bom ou o quanto você se ache orgulhoso. Eu sou aquele que exalto e que abate, né? E aí, no final, quando ele fala, eu sou o Senhor, o disse e o fiz. Então, pronto, não adianta a gente se gloriar por algo ou alguma coisa, né? Ele é quem... É sempre entender que ele está no controle, né? Exatamente. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não vou contar tudo, mas vou contar um pedaço. Eu estava sonhando até há pouco uma batalha espiritual tão grande. Só sei que no final eu falava, isso não é Deus, isso não é Deus. Isso não tem nada a ver comigo, é Deus, não olhem para mim, é Deus. As pessoas ficavam paradas. E vocês estão falando tudo que aconteceu no sonho, assim, sabe? Falo, meu Deus, que coisa. É uma alegria, sabe? Nossa, muito bom. Não fica bravo comigo, não, mas em Joel 2 fala que nós velhos teremos sonhos. Sim, é verdade, glória a Deus. Mas o que é muito Os jovens complicado igual dele terão visões, entendeu? Tá, mas assim, o que é muito complicado é que essa velhinha que sonha e depois não sabe que sonhou, entendeu? Aí depois eu ficava, ô Espírito Santo, por favor, eu queria lembrar. Ele falava assim, calma, não tá na hora ainda. Eu falava, Nossa, ele me faz lembrar o dia inteiro. Eu fico mais. Então, já que você está me fazendo lembrar, eu consigo. Principalmente os últimos sonhos, né? Já que você está me fazendo reviver isso, me explica o que significa, então, pô. é umas coisas bem loucas, assim, sabe? Falo, meu Deus, o que é isso? Que luta, umas batalhas, assim, sabe? Deixa. Uma vez perguntaram assim, por que Deus fala com a gente em sonhos? Aí a resposta foi muito dolorida, sabe? Porque quando a gente ora, a gente não para ouvi-lo. E aí, quando a gente está dormindo, a gente está é o momento que a gente está quieto, que a gente não está reclamando, ou pedindo, ou fazendo qualquer outra coisa. Então é quando Deus usa para falar conosco. É o momento que ele tem um controle sobre a nossa mente, né? Porque a gente não tem o costume, a gente vai orar, a gente ora ali 10, 15 minutos, já levanta e vai fazer outras atividades. A gente não para, não fica em silêncio para tentar ouvir ao Senhor. Ai, vou dormir mais, então. Aí ele vai falar, vai ter com a formiga preguiçosa. Cara, veio exatamente esse versículo. Agora não levanta assim, vai. Ai, Deus. Vamos pro 18? Vamos pro Bom dia a todos. 19. Ah, é A 18. gente leu 17. Fala, dona Maria, bom dia. Bom dia, estava assistindo outras mentorias, porque eu só dizer agora, só para complementar. Aí depois fecha assim, Deus não falou comigo. Fiquei esperando, mas você não deu nem tempo. Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta. Bom dia, bora pro 18. Verdade, amém. Vou ler aqui. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós, os que usai estas parábolas sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi essas parábolas em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando o devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça, e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos
e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo. Ezequiel 18, estamos no 12, dona Leonida. Oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominações, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que o seu pai fez, e vendo não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o pão para o faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usuras e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória nas suas transgressões, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, ele morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsiderar e se converter de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus,
Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre. Sim, o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Tremendo esse aqui. Nossa, glória a Deus. Ao pouco entendimento que eu tenho aqui, ele deixa bem claro o seguinte: cada um responde por si, cada um leva a recompensa das suas atitudes, seja ela boas ou ruins, e um não paga pelo pecado ou injustiça do outro. Inês, deixa eu só fazer um comentário rapidinho para você continuar. E como muita gente fala assim, aqui não cabe aquela palavra tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho, né? Porque ele só vai pagar se ele cometer os mesmos atos, né? Mas quando fala, no meu modo de ver, tal mãe, tal filho, fala mais por conta de uma personalidade ou de vamos dizer assim, um caráter, vamos dizer. Mas o que ele está se referindo aqui, no meu entendimento, é as abominações, as coisas que o pai praticou. Se o filho não praticar, ele não vai pagar pelo que o pai fez. Sim. Né? Cada um vai ter recompensa segundo a prática que está exercendo. Então, não tem como eu pagar, vamos supor, a minha mãe, toda a infância dela, cresceu onde ela servia os impostos, onde ela frequentava terreiro de macumba, de candomblé, era o que ela aprendeu. As práticas dela era aquela, mas eu não vou pagar por isso se quando eu cheguei na fase do meu entendimento, os meus olhos foram abertos e eu servi a Cristo o exemplo. Sim. Eu posso ter algumas consequências? Posso, mas eu não vou pagar pelo pecado que ela cometeu antes de conhecer a verdade, um exemplo, né? Pelo que eu entendo aqui. Então, cada um carrega a sua carga, cada um paga pela sua carga. Agora, mesmo eu já tendo esse entendimento, já tendo esse conhecimento, praticando o que é bom, me desvio desse caminho, começo a praticar as coisas ruins, ou seja, eu vou ser julgada segundo as minhas coisas ruins. O que eu fiz de bom não tem mais serventia, como ele deixa aqui bem claro. Se afastando, né, das suas coisas e praticando a iniquidade, as abominações que está praticando faz com que esqueça tudo aquilo de bom que você fez. E você receberá a recompensa do que está praticando agora. Então, mais ou menos o que eu entendo é isso. E ele deixa bem claro que a gente se converta enquanto é tempo. Você vê como que ele é bom, né? Estou pecando, pequei, um exemplo. Mas eu me arrependo, converto meu coração e me a rota do pecado. Ponto. Ele vai contar o que eu estou fazendo agora. As consequências eu vou ter, inevitável. Sim. Mas para ele, vai contar pelo que eu estou fazendo agora, no meu entendimento aqui, né? Que é interessante ali, Neide, que tem uma passagem ali, agora não vou lembrar, mas ele fala assim, que eu esquecerei tudo. Apagarei, né? Apagarei isso do pecado. Lançarei no mar do esquecimento. E o mais interessante que ele fala assim, ó, quando o questionamento de Israel, né? Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito? Porque é como se houvesse um questionamento, né? E ele ainda deixa bem claro assim, eu não desejo a morte, nem do pecador e nem do justo. Mas ele deseja que tanto o justo quanto o pecador se converta o seu coração e mude esteja uma conversão realmente de rota, né? Que ele não tem prazer na morte nem do iníquo, nem do pecador, mas que antes ele se converta e tenha a oportunidade, né, de provar. Mas há um questionamento ali, né? No 29. E ele ainda faz a comparação, porque quando há o questionamento, mas não são retos, não são direitos os caminhos do Senhor, ele faz um comparamento. Vós que praticais tais e tais coisas, né? Fazer isso, ainda vai me julgar dizendo que o meu caminho que não é reto, o caminho do Senhor, é aquelas pessoas que muitas das vezes falam assim, um exemplo, né? Mas eu não vou seguir isso aí não, porque às vezes não quer o compromisso com Deus. Não vê que ali no caminho há uma retidão, que no caminho há conserto para as coisas que estão passando, respostas para os sofrimentos que estão entendendo. Não quer pagar o preço, né? E também converter o coração, continua com o coração rancoroso, com o coração submisso às suas próprias vontades, ao seu próprio querer, porque eu sou assim mesmo, eu não mudo, esse é o meu jeito.
e não permite que o Senhor quebrante o coração, tire aquele coração de pedra e dê um coração de carne sensível à vontade e ao querer dele. O orgulho, né? E faz com que as pessoas sejam altivas, faz com que a pessoa tenha esse coração. É engraçado que no ano passado, quando a gente leu, eu fiz até umas anotações, minha Bíblia está toda escrita. E nesse versículo 31 e 32, eu deixei bem escrito aqui, ó, que tenhamos um coração novo, segundo a vontade e o querer do Senhor. E possamos pedir a Ele que nos arranque o coração orgulhoso de pedra. Olha. Amém. Está escrito que ano passado a gente leu também aqui, né? Sim. Uhum. Ah, entendi agora, tremendo. Posso compartilhar algo com vocês? Sim. Por favor. Vocês comentando agora, né? O último comentário me fez lembrar da parábola do jovem rico, né? Onde ele poderia facilmente ter sido o 13º discípulo se ele tivesse largado todas as riquezas. E Jesus falava para ele, você cumpre todos os meus mandamentos? E ele, sim, Senhor, eu cumpro todos os meus mandamentos. Então vai lá, né? Vai lá e faz o principal, vende todas as suas coisas e segue-me, dá aos pobres e segue-me. E eu não vejo diferença entre esse versículo, essa parábola, e essa parte do 18, a partir do 15 ali, que vai até o 17. E, na verdade, eu posso dizer que essa parte da Bíblia mudou a minha vida, né? Ali, um pouquinho antes eu vou ler o versículo só para vocês entenderem o contexto, e um pouquinho antes da pandemia, eu era bancária, eu fui bancária por 12 anos, e eu sempre deixava as crianças na escola mais cedo, né? E tinha horário para entrar, então eu ficava dentro do carro ouvindo uma rádio evangélica, e ali eu era ministrada antes de entrar no trabalho. E eu tentava ser a cristã mais correta possível dentro de todo o contexto, porque nós sabemos que hoje em dia não é fácil a gente ser cristão e seguir os mandamentos de Jesus, até porque os mandamentos não são apenas 10, mas toda a palavra de Deus, né? Se a gente for olhar toda a Bíblia, cara, é muito difícil a gente seguir certinho o que é e o que tem que ser, para a gente ser realmente o que a Bíblia diz que nós somos, né? E a gente tem que renunciar a muita coisa, e de fato ser diferente do mundo. E naquele dia eu estava muito sensível à voz do Espírito Santo, sentada, e daí eu ouvi essa passagem na rádio. E ela fala: ele não come nos santuários, que é nos montes, e nem olha para os ídolos, no 15, da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para um empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos, e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. E naquele dia, o Espírito Santo falou: o banco não é o teu lugar. Fazia 12 anos que eu trabalhava no banco, numa instituição financeira. Entendo. E aí, naquele momento, foi um choque, porque, tipo, era o meu ganha-pão. Eu sou casada, meu esposo trabalha, tudo mais, a principal renda. Não tinha uma principal renda, as duas eram meio que compatíveis ali. E eu falei: Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sustentar a escola dos meus filhos? Como? E começa a surgir milhares de dúvidas. E o Senhor falou para mim audivelmente naquele dia, falou assim: esse é um mandamento. Você está emprestando ajuda, só que não era eu que estava emprestando. Mas não adianta você falar assim: não sou eu não trabalho, e não sei o quê. Não, é inegociável. E a partir daquele momento começou a queimar no meu coração essa questão, e logo, um tempo depois, eu pedi para sair da instituição financeira. E logo depois veio a pandemia, e graças a Deus até hoje não nos faltou nada. E o Senhor tem suprido, né? Passamos lutas, sim, como qualquer pessoa e como qualquer tempo, mas o Senhor supre, né? A partir do momento que a gente ouve a voz dele. Então, o que me fez linkar a questão da parábola do jovem rico é que lá o Senhor estava falando dos 10 mandamentos em si, do amar ao Senhor acima de todas as coisas, no caso do jovem rico. Mas aqui nós vemos vários outros mandamentos que nós temos que seguir todos os dias, né?
Independente se os nossos pais seguiram ou não, é um novo entendimento. E naquele momento eu estava sensível a ouvir essa palavra, a ouvir esse direcionamento de Deus para minha vida. Interessante. Sabe o que É uma coisa difícil, né? Diante de tudo isso que você falou, e muitas das vezes você podia pensar assim, não, pode ser coisa da minha cabeça, um exemplo. Sim. Uhum. Não pode ser a vontade de Deus. E aí você tardar em obedecer e as consequências virem sobre você. Sim. Isso que às vezes a gente ter essa sensibilidade do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Porque às vezes Sim. a gente pode precisar tomar algumas decisões que aos olhos dos outros não vão compreender ou entender. Mas você está sendo direcionada por algo que você pediu que o Espírito Santo estivesse no controle. Então é ele que dá, tanto que quando vem você tem paz. Você não fica atribulada, você não fica se questionando por quê, mas há uma confiança de quem começou a boa obra que é para terminar. Então, esse entendimento a gente precisa ter no nosso dia a dia, a gente precisa ter a todo momento. É a paz que excede todo entendimento. Eu estou no meio do turbilhão, eu estou no olho do furacão, mas eu tenho paz dentro de mim. Exatamente. Eu descanso porque eu sei que Deus está no controle. Neide, no meio desse turbilhão, acontece muito questionamentos ao entorno, né? Porque fala, nossa, por que você está agindo dessa forma, né? Exatamente. Vão questionar o teu caráter, vão questionar suas atitudes, vão questionar o teu comportamento. Mas é o seu particular. Exato. É você e Deus. É verdade. Mas por que isso? Mas por que não fez assim? Por que era assim? Por que agora está sendo dessa forma? Porque o Senhor direcionou. Eu só coloquei o pé e Ele está colocando o chão. Essa é a confiança. Eu não importo. Ah, mas vai desagradar, está desagradando. E daí? Mas eu não vou desobedecer aquilo que Deus colocou no meu coração. Se a Tati não fosse sensível à voz do Espírito Santo, ela teria consequências drásticas, né? Muito provavelmente. Exatamente. Isso é muito provavelmente. Porque começaram a acontecer coisas no sentido de me levar a pensar nisso todos os dias, em todo momento, em toda situação. Porque eu trabalhava com o financeiro da vida das pessoas, né? E mesmo tentando fazer, tipo, a menor taxa, mesmo tentando fazer, ainda estava fora do que Deus queria para minha vida. Eu não estou falando que todo bancário tem que deixar de ser bancário, mas para mim já não seria, entendeu? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem um propósito. Eu senti que meu propósito naquele lugar tinha acabado, meu tempo naquele lugar tinha acabado, porque todas as coisas têm um tempo determinado, né? Então, eu creio que ali o Senhor me usou para abençoar vidas, da forma que eu conseguiria abençoar vidas, mas chegou aquele momento ali, e de fato depois foi testificado, né? A pandemia veio, eu precisei ficar com os meus. Eu lembro que você não olhou a circunstância, né? Pô, ficar sem dinheiro, como, né? A gente até olha, a gente não pode. Isso fala alto, né? A gente não pode falar assim, não olhei. Não, eu ouvi a voz de Deus e fui, sem medo de nada. Não, né, gente? A gente não mata no peito e vai, é muito difícil. Mas o Senhor é tão bom que Ele cuida da gente, né? E depois veio a pandemia, eu tive que ficar em casa período integral mesmo, aí eu falava com meu esposo, falava, olha, como que Deus é bom, né? Ele me tirou antes de tudo isso, e eu pude ficar mais tranquila, digamos assim, com os meus filhos na pandemia dentro de casa. E a gente vai tendo experiências assim, desse tipo. É interessante esse 20 aqui, ó, que ele fala assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ele não fala assim, vamos supor, um exemplo, a Neide pecou, um exemplo. Ele fala a alma. Quem conhece a alma? Só ele. Conhece o interior, é só ele. Então, assim, é o Senhor que sabe no meu íntimo o quanto eu sou justa ou injusta. E cada um vai receber conforme o quê? A sua justiça ou a sua injustiça. E o Senhor vai dar a cada um, porque o Senhor é que conhece a alma, o Senhor é que conhece o que está dentro, o Senhor é que conhece... Putz, é tremendo isso aqui, cara. Né?
Você não A precisa justiça justificar do para justo ninguém ficará sobre nada, ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas a alma, e quem que vê a alma? né, Neide? Não precisa justificar para ninguém nada. Ele conhece, fica Isso. quieto, deixa o povo falar. E o que acontece é que nem nós estávamos falando no anterior, né? A gente quer tanto e não ouve o que Deus quer falar, e todo tempo Ele está falando com a gente, todo tempo. Todo Ele tempo. está todo tempo falando com a gente, Ele está nos ensinando, e a cada dia a gente descobre coisas maravilhosas mediante o que Ele fala. É verdade. Às vezes, o que acontece? Às vezes a gente quer, passa-se coisas quando a gente não começa a colocar em prática isso, no meu ponto de vista, começa a falar, por exemplo, a Maria ela vai pagar por isso. Gente, né? E a gente espera que Deus venha fazer conforme a gente pensa. Olha, se está Verdade. passando por isso, é porque está lendo o que plantou. Aham. A gente vai Sim. todo tempo. Mas só que ele diz aqui, as iniquidades de uma pessoa, por exemplo, nossos pais, nós não vamos pagar por ela. A gente vai ter, assim, vai passar por algumas coisas. Uma vez que a pessoa passa por algum tipo de situação, que vivenciou aquilo no passado, nós mesmos, o pecado ele vai procurar a gente ali, naquilo que a gente errou, naquilo que a gente praticou. Ele vai procurar, para ele não tem tempo, ele vai procurar a gente. Então, tipo assim, Deus conhece, ele esquadrinha, ele nos conhece todo o tempo, mas só que tem momentos, às vezes, quando a gente pratica algumas coisas que desagrada a Deus, que a gente não é 100%, ó, eu faço o que Deus quer todo tempo, 100%, olha, eu sou a perfeita, eu costumo dizer o seguinte, que eu sou como o anzol, que para ser certo ele é torto. Então, todo dia Deus dá uma marteladinha. Deus, Adorei. nos dá aquela marteladinha para a gente indicar. E assim, a gente olha, observa o anzol, que lá na ponta ainda tem uma fisguinha. Além dele ser torto, tem uma fisga. Então, assim, a gente tem que porque muitas das vezes a gente busca a aprovação das pessoas. As pessoas têm que entender o que somos, o que queremos que elas entendam. E quando a gente olha por um outro olhar, às vezes a pessoa fala, nossa, você é perfeita? Não, não é isso. Quando a gente começa todo dia a praticar aquele micro resultado conforme Deus quer, é difícil a situação, que nem a Tati falou. Se ela não tivesse sensível à voz de Deus, se nós não tivermos sensível ao que Deus nos fala todo dia, a gente abaixa a cabeça e não, Deus, isso aqui não é para isso agora, não. Coisa da minha Isso aqui cabeça. pode até ser depois. Não é para mim. Então, assim, muitas das vezes... É para fulano. A gente começa a fazer assim, não, agora não é para mim, isso aqui era para Maria. Maria que tinha que fazer isso, porque a Maria está passando por isso. Então, ela que tem que reagir, ela que tem que se impulsionar, ela que tem que ir com toda a força. Se ela tivesse, mas só que quem está ouvindo, quem está sensível à voz de Deus é ela, e para quem Deus está falando é ela, que nem ela falou, ouvindo o rádio ali, sabe, Deus, a pessoa nem imagina que chegou essa mensagem até ela, desconhece, mas ela estava transbordando ali, no meu ponto de vista, que ela orou antes, meu Deus, vidas, e ali impactou a vida dela. E é que nem a palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que têm Bíblia de todo jeito, mas não abre nenhuma. Ela não sabe o que aquele estudo diz. Então, aqui, As hoje em páginas dia, a gente estão coladas, né? tipo assim, quando a pessoa fala, eu falo que às vezes já aconteceu isso comigo, gente. Ó, você tem a Bíblia, tal Bíblia? Tenho, tá aqui, eu tenho sim, eu comprei tal. Pra ter, mas você já abriu ela, você já viu lá? A gente faz um comparativo com uma Bíblia, com outra Bíblia. E às vezes a gente vai, mas só que tem um detalhe muito importante em tudo isso, no meu ponto de vista. A Bíblia é para a gente ler e é revelado para nós praticarmos. E muitas das vezes perdemos o tempo achando que Deus está fazendo a gente ler para outra pessoa enxergar. Então, verdade. Então, tipo assim, já pensou se nós andássemos com as pernas de outra pessoa, imaginasse a cabeça? Às vezes a gente fala assim, se eu pudesse entrar na cabeça da Maria, por exemplo, se a gente pudesse entrar na cabeça da pessoa, eu ia fazer ela entender, tá tão simples, mas para ela não tá simples. Verdade. Tá simples. É simples da gente.
Então, assim, e Deus nos leva para lugares e situações que a gente venha realmente viver a fé sobrenatural, e Ele esquadrinha os nossos corações e vê se a gente está praticando ou está sendo da boca para fora. Ah, mas você não pode pensar assim, nem sim, porque às vezes hoje em dia está sendo muito comum. Por isso que é que nem, por exemplo, que a gente fala aqui, busca na Bíblia. Se tiver na Bíblia, é o certo. Se for coisa da minha cabeça, porque a pessoa pega um trechinho da Bíblia e transforma coisas da cabeça dela, e ela tem seguidores, ou tem pessoas que influenciam, que são influenciadas por ela, que às vezes fala, não, aqui é só isso, busca conhecimento. Então, todo conhecimento que nem aqui hoje, na nossa leitura de Bíblia, ultimamente, no grupo, se tornou um estudo, porque coisas que a gente não via, a gente começou a saber. Ah, mas vamos só ler. Se fosse só ler, a gente não tem nada da Bíblia. A gente comenta, abre comentário. Por quê? A minha fala, às vezes, a pessoa fala, as pessoas me ajudam. E a gente está aqui para interagir, isso, do meu ponto de vista. Então, é que nem fala aqui no 19. E fecha, né, no 32, porque não tenho prazer na morte do que morre. Diz o Senhor, convidei-vos, pois, e viverei. Então, ele é bem claro, né? Bem claro ali, ele não tem prazer do que morre, do que aquele morre sem conhecer a morte. Ele tem prazer se não vive. Então, mesmo que morra, viverá. Então, mas o morrer aqui para o mundo é renúncia. E nós, depois, quando renunciamos muita coisa, a gente começa a viver muito mais intensamente, sabe? Que se a gente morrer hoje, ninguém quer morrer. Mas se nós... vocês são Deus, vocês querem morrer? Não. Se nós morrermos hoje, a gente teremos uma vida eterna, próxima do reino daquele que busca. Então, se você não busca, você vai morrer, você vai ser enterrado e morreu eterno. Então, Deus não tem esse prazer. Já falei demais. Bom dia. Não, foi muito lindo. Não, foi bom que edifica a nossa vida, né? Edifica nossas pessoas, né? A gente está aprendendo. Igual a senhora falou assim, Deus nos leva a certas ambiências, né? Que a gente não entende. E é verdade. Eu, quando teve uma tarefa do bootzinho do Biorama, ele falou bem claro o seguinte, que a gente tinha que fazer um hobby novo. Algo que fosse novo, mas que fosse para a gente ter prazer com aquilo. E uma das coisas que eu comecei a lembrar é que eu gostava de dançar, vou voltar a dançar. E eu me matriculei numa escola de dança e comecei a dançar. Aos olhos de muito, podia ter sido, tipo assim, a Neide está pecando, algo do tipo. Mas eu comecei a amar aquilo e falar, Senhor, eu estou gostando disso aqui, depois de um dia de trabalho, isso aqui eu libero energia, é gostoso para mim, eu tenho prazer. Mas eu sei que o Senhor não me trouxe aqui só para dançar. Eu ficava com esse questionamento. Eu sei que o Senhor não me trouxe aqui só para dançar. E hoje eu entendo porque que Deus me levou ao grupo de dança. Por conta das mulheres que tinha lá, que Deus de alguma forma queria trabalhar. Eu não teria acesso a essas mulheres se eu não tivesse entrado naquele grupo de dança. Uma delas, eu estou com 4 mulheres que são do grupo de danças, hoje eu estou dando mentoria para essas mulheres, e eu tenho aprendido tanto. Algumas são relacionamentos abusivos, outras dependências emocionais e outras passando por depressões. Nossa. Eu faço o atendimento delas nas terças e nas quintas aqui no Instituto. Neide, ser perfeita, não. Mas eu fui para lá porque eu queria um momento para mim. E até onde eu acho que é o meu lazer, que é o meu prazer, Deus quer nos usar. Agora, imagina se eu tivesse uma mentalidade que não, eu não vou para lá porque é pecado, eu vou estar no meio dos iníquos, dos injustos, um exemplo. Eu teria acesso a essas mulheres como? Nós somos muito religiosos, né, Neide? Exatamente. Então, eu vejo assim, em tudo, quando você realmente está sensível à voz de Deus, em tudo, Ele vai te usar, Ele vai fazer com que você ali seja um instrumento, que é o que a gente leu lá atrás, no 17, quando ele falou que virá um rebento novo e florescerá. E ele vai ser espalhado por todo lugar. E onde ele estiver, vai dar o quê? Novos frutos. Então, se eu me limitar à minha caixinha ou à minha bolha, eu não consigo acessar outras bolhas. Sim. E é preciso eu sair do meu casulo, eu sair da minha bolha e acessar outras pessoas, acessar outras vidas. Tem que ser luz por onde for, né? Atendendo uma das meninas que
Inclusive, foi a mãe dela que chegou para mim, eu preciso que minha filha converse com você. Eu falei para ela de você na dança. Eu falei, não, a Neide é diferente, você tem que conversar com ela. Só que eu não disse para ninguém que eu era diferente, não disse nunca ninguém lá dentro que eu era cristã, que eu era crente, que eu carregava uma Bíblia. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Mas a mãe dela, sentada comigo, falou, eu preciso que minha filha converse porque você é diferente. Por que será que ela notou isso? Uhum. Então, assim, eu não sou perfeita, né? Um exemplo. Eu ali demonstro, eu dou risada e tal, mas eu tenho a minha essência, eu não perco por nada nem ninguém. É igual a Gássia, ela sai lá do alto, mergulha, pega o peixe para se alimentar, mas não mela o bico com a lama da onde ela pega o peixe. Acabou. É o que eu trago para mim, né? É tipo assim, eu preciso sim sair de algumas bolhas. Tem uma expressão bem interessante que diz que nós precisamos ser a Bíblia que o mundo lê, né? Sim. E é isso, né? A questão de querer abrir a cabeça, de, se eu pudesse, né? Cerrava a cabeça de alguém, colocava a palavra lá dentro, fechava de novo e estava tudo certo. Não está certo, né? Então, é um processo bem mais demorado, muitas vezes, porque a pessoa não para, não pega a Bíblia e não vai lá ler, a pessoa não tem tempo de abrir uma ministração que seja no YouTube, mas a partir do momento que ela vê que você vai vivendo de uma forma diferente, que você tem determinados resultados com aquela forma de viver diferente, aí ele começa a questionar, uai, por quê? Né? Então, acredito que essa seria a parte da Bíblia que o mundo lê. E daí a pessoa vai se interessar e vai te dar uma certa abertura para você poder falar do amor de Cristo. Eu sofri muito com isso, Tati, até aprender. Você viu? Os homens Não, querem falar demais. peraí que a sua vida tem que resplandecer Jesus. Aí, a partir do momento que eu comecei a fechar a boca, porque falei, Espírito Santo, me ajuda, minha língua é muito pesada, me ajuda a resplandecer na minha vida. Porque, acho que as coisas começaram a amenizar, sabe? E aí eu senti que, eu falo isso em questão de família, né? E aí, depois que eu comecei a fechar a boca e orar mais em espírito, eu percebi que a minha filha voltou para a igreja, sabe? Fazendo curso, estudando. Falei, glória a Deus. Falei, é por aí o caminho. Deixou de querer ser Deus. Na vida dos outros, deixou de ser Deus. Porque a gente muda. A gente muda. Não precisa falar, não precisa falar, né? Eles têm que perceber. Não é o falar que vai mudar. Verdade. O falar não muda nada. E sim, a gente tem que mudar perceber, a gente. Né? As atitudes. Você vê no meio de um conflito, você vê aquela pessoa quieta. Agora eu vejo assim, no meio de um conflito, eu vejo uma pessoa quieta e falo, olha a sabedoria, Elizabeth. Sabe assim? É que nem a dona Neuza está falando, né? A gente tem que aprender com tudo isso e ficar quieta. O Pablo está na mentoria de homem, cita muito a língua, porque uma das coisas que não se refreia nunca. Mais e falar menos. Então, assim, as pessoas hoje em dia, ela não está nem aí. A palavra, a boca, mesmo que saia palavras de bênção, ela automaticamente ela é usada também para falar palavras de maldição e mata. Da vida e da morte ao mesmo tempo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas só que assim, o cuidado, o que é falar demais no meu ponto, citando a palavra que a Elizabeth falou da língua, é o falar demais coisas vãs, né? Sim. Coisas alheias. Quando você fala e às vezes, quando é para você abrir a boca para falar do Senhor Jesus, coisas de Deus, você não abre. Você fecha a boca, você tem vergonha. E é que nem a Tati falou, a pessoa, por exemplo, não entra numa rede social para ver ali uma coisa para edificar ela, para ela aprender. Mas ela está o dia inteiro no TikTok e diz, não tenho tempo. Mas a gente está ouvindo os fake news e as fofocas e quer interagir, só vai ali. Então, a pessoa vai... Aliás, não é que ela não tem tempo. O tempo que ela tem, que é muito precioso, ela perde. E sorrateiramente, vai levando ela. Mas só que ela não percebe. Isso me dá um nervoso. Nossa, como eu fico nervosa. Ai, que Deus tem que me ajudar. E às vezes eu falo, vamos ler a Bíblia comigo. E a pessoa não sai do Facebook, da rede social. Elizabeth, é tudo a seu tempo. Eu estou aprendendo bastante. Eu sofro com isso, mas eu estou aprendendo.
Há tempo de falar, tempo de calar. Às vezes, no momento que a gente fala assim, vamos ler a Bíblia, às vezes a gente está tão chata, a pessoa não tem prazer de ficar perto de Não nós. tem, gente, eu falo, mas como? Tem tanta história nova, tão lindo. Mas começa, você, as vendas foi tirada dos seus olhos, me desculpa falar, para você, para o seu entendimento, para você vir a ter sabedoria para poder conduzir aquelas pessoas. Então, todo o tempo que você se tornou uma pessoa, às vezes, chata naquilo, agora você vai ter que ter essa sabedoria, se refrear para a pessoa poder ter aquele interesse. Entendi, sim. Vai ter que sofrer 2 vezes por conta de um aprendizado tipo a ferro e fogo. Então, isso é meu ponto de vista. Pegando tudo. Gente, mas Pegando eu já tudo isso, vi cara. a pessoa acordada nesse horário. Mas a pessoa não vem ler a Bíblia, isso me dá nervoso. Tem que pedir para Jesus o seu entendimento. Às vezes, Não a pessoa. Pegando tudo A isso pessoa aí. muda, é meu entendimento. Pegando tudo isso aí que vocês falou, igual a Tati falou aí. A gente não muda as pessoas, né? Não Você muda, gente. muda a si primeiro, né? Aí Sim. você vai ser o exemplo. Forçado, você não consegue mudar ninguém. Igual vocês estão Eu falando aí. vou ter que acordar Sim. cedo, pegar um paradrapo, por assim, ó. Por que está assim? Nada, não é nada. É isso mesmo. Você muda você, suas atitudes, vai fazer a outra pessoa mudar, mas forçado, esquece. Tentar Ninguém muda ninguém. pedir, vamos fazer isso também comigo, não adianta. Você tem que dar o exemplo, mudar a si primeiro, se mudar, né? Você vai moldando, aí a pessoa vê seu micro resultado e vai fazer, vou fazer o que ele está fazendo também. Aí é o tempo ao tempo, igual a Tati falou, não adianta forçar. O tempo vai dizer. Ou pode acordar cedo também e dizer, Senhor, o Senhor está no controle, eu descanso. Eu lembro, Exato. Elizabeth, que das vezes que eu ia na igreja, minha mãe falava para mim assim, de domingo, eu não vou deixar você ir na praia se você não ir para a igreja de manhã. Eu me arrumava e ia para a igreja com ela. Quando o pastor falava assim, pessoal, fica de pé que a gente vai fazer a última oração. Eu virava para minha mãe e falava assim, já vim, já te fazer, senhora, eu vou embora. Por que eu ia? Porque eu queria ir para a praia depois. Eu não estava nem aí para a igreja. Eu só ia porque ela condicionava a minha saída, porque ela era autoridade sobre mim, a ir para a igreja. E eu ia desse jeito. Então, assim, não adianta a gente querer que o outro faça, porque a gente acha que o outro tem que fazer. O tempo de Deus é de cada um no tempo certo, não adianta. Eu fui casada há 10 anos com meu marido, eu nunca chamei ele para ir para a igreja. Ele se arrumava comigo de manhã, ia comigo, porque eu não dirigia, né? E nem dirijo ainda, estou tirando minha habilitação. Ele me levava na porta da igreja, parava o carro e me buscava. Me deixava. Amor, terminei, vem me buscar. Ele terminava, ia lá, me buscava. Mas eu não dizia para ele, entra, assiste o culto, vamos lá, você precisa. Não, nunca. Um domingo de manhã, do nada, eu me preparando, ele levantou, só que eu percebi que ele botou calça, ele costumava se arrumar e botar bermuda. Eu falei, vai pôr calça? É que hoje eu vou na igreja com você. Pronto. Olha. Mas eu, no secreto, Deus sabe o quanto eu orava para que Deus chegasse esse dia. Então, as nossas lutas não é visível aos olhos dos outros. Ela é particular. É verdade. Aprende, Elizabeth, aprende. E hoje foi dia de lambada, né, menina? Falaram demais. Muito É bom, verdade, gente. ninguém muda ninguém. Nós temos que mudar primeiro. A nossa mudança vem de nós primeiro. Nós vamos refletir quem está ao nosso lado. Nós somos espelho à frente. Exatamente. As pessoas vão ver em nós um espelho, né? Uhum. É isso aí. A gente precisa entender, sobre tudo que a gente falou aqui, que o cristianismo ele não é uma religião, e sim um estilo de vida. Se o nosso estilo de vida não representa Cristo, a gente não vai conseguir mudar nada. Nem em nós mesmos. Então, sobre mudança de outras pessoas, a gente acabou de ler, não tem como. O pai não muda o filho não muda o pai, é você que toma as suas atitudes e faz a mudança acontecer.
As coisas vão mudar ao seu redor quando você parar de se preocupar com os outros e começar a viver sua própria vida. Amém, glória a Deus. Então, a hora que você parar, igual a Neide falou, ela estava orando? Sim, mas ela se despreocupou, ela já estava acostumada que deixasse ela na igreja e voltasse. Até o dia que, sem ela querer, isso aconteceu. Então, enquanto ficarmos forçando e esperando que algo aconteça, talvez nunca vai acontecer. Então, é igual a pessoa que quer muito engravidar e não consegue. A partir do momento que ela adota um filho, provavelmente ela engravida. Porque ela tira aquele cargo de cima da cabeça. Entende? Uhum. E o nosso estilo de vida, a gente precisa entender assim. Jesus nunca falou que seria fácil. Quando a gente vai para uma igreja, a igreja fala, vem, aceita Jesus, que tudo vai ser bom e tudo vai mudar. Vaza dessa igreja, ela está mentindo para você. Jesus nunca falou que seria fácil. Nunca falou. E a gente está vendo aqui em Ezequiel algumas coisas não são fáceis. E sobre tudo isso eu vejo que a gente leu lá anteriormente, sobre Noé, Daniel e esqueci o outro profeta que ele fala, e Abraão. Eles eram separados e a salvação deles era individual. Jó. E a salvação deles era individual, igual a nossa. Então, e existia um contexto judaico também, onde o filho levava a herança do pai. Então, se o pai era mau, o filho também era mau. Ele acabava recebendo esse castigo. E a gente vê lá nos evangelhos, quando aparece um rapaz endemoniado e os discípulos perguntam, Jesus, de quem que é a culpa? É dele ou é dos pais, do cego? De nenhum dos dois, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, muitas vezes a gente fica achando que o filho está fazendo coisa errada por castigo do pai. Isso era uma cultura judaica normal. E aqui Deus quebra isso, e Jesus lá na frente também quebra isso. Então precisamos o quê? Entender que a salvação ela é individual, o evangelho é maravilhoso e ele é a Bíblia toda. Quando a gente fala assim muitas vezes, mas é difícil viver uma vida cristã. Realmente. Éder, só um pouquinho, uma pausa aí. Então você não acredita em maldição hereditária? Porque aqui ele fala que não. Jesus falou que não. Então. No momento que você quebra isso seguindo a Cristo. Primeira vez que eu ouço isso com 54 anos? Mas se você mudar os seus caminhos, por que você vai ter maldição? Uhum. Se você tem uma filha, vamos colocar ali, eu vou usar o exemplo da Neide, por exemplo. A mãe dela frequentava o terreiro. Ela é culpada disso? Não. Se ela, na vida adulta dela, resolveu mudar os seus caminhos, ela não tem mais a maldição que a mãe dela carregava. Sim, a maldição foi quebrada já. Posso ter algumas consequências. Sim, mas que vai quebrar. Mas eu não vou carregar a maldição dela, né? Não, e outra coisa, a sua bênção vai ser passada para a sua próxima geração. Exatamente. O que a gente precisa maldição hereditária, Elizabeth, até o momento que alguém daquele lugar, daquela família, decide mudar a rota dele. Isso aí. Aí, naquele momento, já é quebrado. Sobre a minha vida, a legalidade dos espíritos foram todos quebrados. A partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, trouxe clareza à minha vida e eu mudei realmente o segmento que eu vivia com a minha família. Caso contrário, eu erraria. Bingo. Se eu permanecesse no mesmo padrão, caminho da minha mudar mãe. o padrão. Mudar o padrão. Mudar a linha de raciocínio, mudar o padrão de todas as coisas. Ter uma mudança radical. E o viver com Cristo, ele se torna cada vez mais fácil e prazeroso quanto mais intimidade temos com ele. Então, muitas vezes a gente fica assim, mas, seguir os mandamentos, as leis, as coisas que Deus fala é tão difícil. Realmente, não é fácil. Mas quanto mais próximo estamos de Deus, mais a gente tem a visão das coisas que vai nos fazer cair e a gente tem a escolha de fugir delas ou não. Então, se você está no mundão, se você está um pé aqui, outro lá, como diz Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, qualquer coisa vai te derrubar. Mas quando você tem uma proximidade, quando você busca intimidade diária, tá? Domingueiro não resolve, tem que ter intimidade diária com o Senhor. Orar, fazer leitura da Bíblia, jejuar, buscar o Senhor verdadeiramente. Quando temos intimidade, nós andamos perto do Senhor. Quando a gente anda perto do Senhor, o Espírito Santo nos revela. Isso vai dar errado, isso vai dar certo. Então,
E é que nem fala, assim, só para complementar só um pouquinho, desculpa aí. Fugir da aparência do mal. Porque o mal não chega totalmente. Eu sou o mal. Sim. Ele vem aparente. E se nós não tivermos esse discernimento, como que a gente vai fugir? Ele vem sorrateiramente, ele vem te dando aquilo que você quer para te arrastar. Porque ele sabe, se ele chegar um mal, se chegar um exemplo mal de uma vez, você não vai cair, porque você sabe qual que é o mal. Mas quando ele vem aparência do mal, fugir da aparência, na hora que o Jó, Daniel, e os homens faziam isso. E é interessante que precisamos... fugiu a palavra. Fugiu a linha de raciocínio, mas precisamos buscar ao Senhor e ter essa intimidade com Ele, para que possamos... lembrei. A palavra fala que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. O que ele fica procurando? Uma brecha. E quem dá essa brecha? A gente. E quando a gente dá essa brecha? Quando a gente não está em intimidade com o Pai. Se a gente estiver com os olhos focados no Senhor o tempo todo, buscando ao Senhor, como que você vai dar brecha para que o inimigo te ataque? Ele vai desistir de você, vai começar a atacar quem está ao seu derredor, para que você sinta a dor dos outros. Mas a sua vida está o quê? Protegida e fortificada no Senhor. Então não tem como ele te atacar se você está no Senhor. Mas esse estar no Senhor não é, eu sou religioso, vou na igreja todo domingo e beleza. Não, é todos os dias. É como a gente fala, acorda, Espírito Santo, qual caminho o Senhor quer que eu vá? É ter intimidade, é isso. É conhecer a Cristo verdadeiramente e buscá-lo verdadeiramente. Então precisamos ter isso assim diariamente, para que a gente entenda que o viver com Cristo não é essa luta toda, mas é prazeroso, terá lutas, sim, terão dificuldades, sim, porque Jesus falou que terá, mas a gente vai ter prazer em estar com Ele, prazer em viver com Ele, prazer em andar com Ele. E aí todas essas preocupações a gente faz o quê? Põe na mão dele. Mas eu tô aqui me esforçando, e a pessoa não vem junto comigo. Problema da pessoa. Eu tô fazendo a minha parte. Amém. A minha salvação é individual. Meu crescimento é individual. Então precisamos buscar isso. Fechou, gente? Vai ser 6h30 já. Eita, é verdade. Já passou meu horário. Meia hora quase. Que bênção hoje. Muito bom, viu? Essa manhã. Falando aí, veio uma coisa na minha mente. O filho de Corá e o filho de Abirão. Diante de tudo que os pais fizeram, diante das consequências que os pais tiveram por conta das atitudes, o que eles se tornaram do templo? Levitas. Imagine eles aos olhos dos outros. Filho de quem? Filho de Corá. Então, como que as pessoas não poderiam julgá-los? Mas eles não olharam para o julgamento dos outros. Eles cumpriram o que a gente acabou de ler aqui, ó. Não olhou as iniquidades do pai. Mas eles foram justos aos olhos do Senhor. Tanto que escreveram salmos lindos, né? Sim. 46, Salmo 42. Então, assim, salmos que têm citações do sofrimento que ele passou, mas em quem os olhos deles permaneciam focados. Então, assim, e veio isso na minha mente, me trouxe, porque é o que a gente acabou de ler aqui. As consequências do meu pai eu não carrego. E nem de ninguém. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu respondo por mim. Gente, olha, estou sentindo um alívio, viu? É só confiar no Senhor, deixa que Ele trabalhe. E eu te aconselho, Elizabeth, aprenda realmente a confiar. Descansa. Aprenda a confiar. Descansar realmente. Eu estou no meio do olho do furacão, mas eu ainda consigo ter paz. Posso dormir chorando à noite pelo dia que eu tive, mas na manhã seguinte Deus traz o refrigério e fala assim, ó, a minha misericórdia se renovou hoje em sua vida. É o que me basta. Amém. Amém. Ninguém nunca vai entender a sua luta, assim também como ninguém nunca vai entender a sua comunhão com Deus. Ponto. É verdade. Eu sinto assim, eu vou falar rapidinho, eu sei que passou o tempo. Eu sinto assim, sabe quando você tá aqui, eu preciso falar com alguém.
Aí depois vem na minha mente, não, você não pode falar. Se você fala, a pessoa que vai te ouvir, ela vai falar assim, tá se achando, porque sonhou isso, para com isso, entendeu? Assim, aí eu fico quieta, parece que eu tô, sabe, quando você quer transbordar e aquela pessoa, não é essa pessoa. Olha, é difícil, é uma luta, mas eu tô pedindo pro Espírito Santo trabalhar em mim. Cuidado com as vozes que você ouve na sua mente. É. Precisamos aprender sempre a discernir. Quem está falando com a gente? É a nossa própria mente? É o Espírito Santo? Ou é... Não, mas aí eu tô falando assim, eu quero contar o que eu sonhei. Aí isso. Não. Só que aí você mesmo se repreende. Quem está te repreendendo? É Deus? É você mesmo, a sua mente ou os demônios? Então a gente precisa estar atento a qual voz que a gente está ouvindo e estar sensível a isso. Porque a gente acabou de ouvir lá, a gente leu lá no começo de Ezequiel que estava o quê? Fale mesmo que eles não ouçam. Nossa. Então, tem que ter discernimento. Senhor, na hora que você fala assim, não, mas eles não ouvem. Mas, Senhor, o que o Senhor deseja? Porque sabe o que vai acontecer? Quando é de Deus e é para você falar, teu coração vai pular pela sua boca. Sabe essa sensação? Aham. De nervosismo, que seu coração começa a bater, parece que ele vai sair pela sua boca. Aham. Com certeza que é o Espírito Santo movendo para você falar. E Deus cria Aí o tá momento nervoso, certo. porque eu me calo. E Deus cria o momento certo. Se é ele cria o momento certo e faz você falar. Porque é ele. Se você se cala é porque não é o momento. É isso aí. E por que aconteceu tudo o que aconteceu? Gente, eu tô chorando de emoção de ouvir essa aula de hoje. Gente do céu. Porque se falaram tudo que acontece comigo, gente do céu. E a situação me deixa nervosa, sabe? Ô, Elizabeth, me perdoe eu te falar uma coisa, mas você já pensou que tudo isso que está acontecendo não é porque Deus quer que você mude os outros, mas mudar você? Como que é, né? Você já parou para analisar se tudo isso que está passando, você está passando, não é que Deus quer que você mude os outros, mas você muda você? Deus não está trabalhando não é com você? Porque quando você fala, ficar nervoso, me deixa... Peraí, Senhor, então quem precisa ser trabalhado aqui sou eu. O olheiro não está querendo trabalhar outro barro, é em mim. É isso, é isso. Então pronto, meu bem, descansa. Senhor, que hoje seja feito conforme a tua vontade, e que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu apague, que o Senhor apareça, e pronto. E o testemunho, desculpa eu estar falando, e o testemunho virá, porque se Deus tem que trabalhar com a gente, vai doer, vai fazer chorar, vai se perguntar por quê, mas é comigo. Amém. Deus é muito bom, gente. E mesmo quando às vezes a gente quer fugir dele, não tem jeito, não. Deus fala e transforma. E a gente, às vezes, só precisa aprender a ouvir a voz do Espírito e transmiti-la. Fechou, meu querido? Vamos finalizar às 6h30. A gente volta amanhã às 5h e Deus vai continuar transbordando e falando com a gente. Tati, queria pedir você orar. Você pode orar para a gente finalizar? Posso sim. Amém. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por tanto conhecimento, Deus, por podermos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Pai, o Senhor falou conosco individualmente, Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, o Senhor conhece o nosso coração. Então, Pai, que nós venhamos estar alinhados com a Tua vontade ao longo deste dia e que isso venha transbordar ao longo da nossa vida. Que sejamos de fato a Bíblia que o mundo lê e que possamos fazer a diferença na vida de todas as pessoas ao nosso redor, tanto as que conhecemos pessoalmente, quanto as virtualmente. Em nome de Jesus, Senhor, usa-nos como canal de bênção na vida das pessoas e que a sua palavra seja viva em nossa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.